galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas, e depois de um cenário tanto quanto impactante ali do Federal Reserve dos Estados Unidos, declarações aí sobre a questão da inflação, taxa de juros, compra de título e uma nova variante do coronavírus, isso impacta mercados do mundo inteiro e não foi diferente com o Bitcoin. A gente viu uma queda aí ontem de tarde e hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada nessa queda, comentando aí sobre os possíveis cenários, além de estar olhando a notícia, o sentimento do mercado, para estar identificando as melhores oportunidades e os melhores cenários para estar atuando. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria convidar você a estar se inscrevendo aqui, que eu posto análises diárias de cunhos fundamentalistas, comento notícias, falo questões sentimentais, gráficas e tudo mais. Eu também tenho um link que está aqui embaixo aqui na descrição, uma plataforma chamada Slack, que é um grupo 100% gratuito, onde lá vocês conseguem ter um contato muito mais direto comigo, eu dou continuidade nas análises postadas aqui, além de ter canais sobre altcoins, onde eu consigo dar um foco maior. Mas vamos lá, vamos falar de cara de notícias, né? Que isso aqui provavelmente foi o motivo da queda de ontem nas bolsas do mundo todo e também não foi diferente na questão do Bitcoin, né? Que o Powell, que é o presidente lá do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ele falou que provavelmente eles vão reduzir essa compra de títulos que eles já iniciaram, né? De forma mais rápida do que o previsto, ou seja, eles já estavam falando que eles vão parar de demonstrar aí auxílio e dar estímulos para a economia. E ontem, na declaração que teve por volta de meio-dia aqui do horário do Brasil, o Powell falou ao vivo falando que ia fazer com que essa redução acontecesse de forma antecipada, né? Ou seja, de forma prematura, com base no previsto. Aqui está a declaração dele, né? Nesse ponto a economia está muito forte, as pressões inflacionárias estão altas e, portanto, é apropriado, ao meu ver, considerar encerrar a redução de nossas compras de ativos, coisa que já estava programada para acontecer. E aí ele falou, talvez alguns meses mais cedo, e espero discutir isso na próxima reunião, dentro de 2 semanas, né? Para quem não sabe, está até falando aqui, a próxima reunião vai acontecer nos dias 14 e 15 de dezembro, então vamos ficar muito atento a essas datas, né? Porque dependendo da declaração que ele der, isso causa um impacto direto na economia, uma vez que o Banco Central americano não vai estar ajudando a economia que já está super inflacionada, né? Questão extremamente saudável para o longo prazo, mas para o curto prazo é uma coisa péssima que a gente pode ver aí uma queda de fato. Então aqui já tem uma recapitulação, né, que eu já falei aí em alguns vídeos sobre a redução de bilhões aí da taxa e tudo mais, coisa aí que tá falando nos meus vídeos antigos e direto eu posto lá no grupo, então eu não vou dar uma passada tão detalhada aqui, para esse vídeo não se estender muito. Mas para quem tiver interesse, eu vou estar postando essa notícia aqui e várias outras lá no grupo, demorou? O nosso Fear and Greed Index, ele continua aqui no estado de medo, né? Abaixando aqui para os níveis de 32. Se a gente olhar aqui graficamente, a gente vem aqui caindo desde aqui do começo de novembro, né? O dia 9 de novembro, especificamente, onde a gente foi de extrema ganância para extremo medo, né? Chegando em extremo medo nesse final de semana. A gente teve uma retomada, mas com essa queda, essa nova variante, essa declaração do Powell, acabou que deu mais uma queda aqui no Fear and Greed Index. A gente sabe que os momentos de medo e principalmente de extremo medo são as melhores horas assim de acumulação para longo prazo. Esse é um indicador fundamentalista, ele não vai dar um timing exato para você comprar, mas ele vai falar momentos onde o mercado ele está muito exausto, né? Muito eufórico, muito esticado, assim como está todo mundo querendo vender mesmo no prejuízo. As pessoas elas estão aí ficando com medo do Bitcoin cebola, explodir e todo esse caso aí que você já conhece. Então só dando um toque, né, porque isso aqui não deve ser tomada de decisão de forma alguma, você não deve basear suas decisões com base nesse indicador unicamente, mas ele não deixa de ser um peso a mais para a acumulação. Passando aqui rapidamente no nosso gráfico aqui de debt, né, de dívida, eu não vou me estender tanto porque o cenário continua o mesmo do dito ontem, né? Quanto mais perto dos 55 e principalmente dos 53, mais tokens para venda a gente vai ter alocado, por ter um risco-retorno muito mais favorável e ter uma zona de suporte muito nítida. Assim que também quanto mais perto dos 60 a gente tiver, né, que é o nosso principal ponto de resistência agora, a gente vai ter mais tokens alocados. E se a gente vier aqui no order book, né, e olhar aqui as faixas de preço, de fato, os 55 mil e os 53 mil são os pontos onde temos mais tokens alocados e de lá só os 50, tá? Principalmente os 50. Então a região dos 55 até 50 é a parte mais importante aí de acumulação. Enquanto a gente já costuma ver tokens aqui alocados para venda, a partir de 59, 60 principalmente, inclusive muito mais tokens do que a gente já viu ontem, porque a gente teve aí declarações do Powell falando que não vai auxiliar a economia, variante, rejeição, né, da alta, a gente subiu, foi dos 56 até os 59 e já caiu e voltou para os 56 de novo, então isso demonstra o quanto que os 60 mil dólares é um ponto importante de realização que as pessoas estão utilizando para vender naquele ponto. Passando também rapidamente no nosso S&P 500, né, a gente segue numa tendência de
baixa no diário, muito nítido. Ontem a gente estava aqui com essa candle aqui de indefinição, chegamos a subir aqui na hora que eu gravei o vídeo, mas depois da declaração do Powell, a gente viu uma queda brusca aqui na economia, uma vez que ele falou que eles vão antecipar a questão de... Uma vez que ele deu todas aquelas declarações que a gente falou no começo do vídeo, tá? Isso foi uma coisa muito ruim para o curto prazo e fez com que a bolsa continuasse caindo. Lembrando que isso é uma correção que no semanal ainda está sendo vista de forma super saudável, porque a gente está segurando aqui na região das médias, ponto que historicamente vem se mostrando muito efetivo para segurar o preço. Como eu vinha falando aqui no mês de outubro e ao longo do mês de novembro, né, principalmente no começo do mês de novembro, é uma correção extremamente saudável e necessária depois de 2 meses de alta consecutiva na maioria das ações. Então uma eventual queda vai injetar dinheiro no mercado e vou trazer oportunidades, né, para os investidores estarem rebalanceando suas carteiras e também para estarem trazendo novos investidores que não quiseram entrar no mercado eufórico tal como estava em outubro e no começo de novembro. Também sem grandes novidades aqui na nossa dominância, a gente segue dentro dessa cunha descendente aqui. Cunhas descendentes geralmente rompem para cima. Eu dei uma análise bem detalhada também no vídeo de ontem, né? Quem não assistiu e quer ver aí o porquê que acontece todo esse fluxo de dinheiro no mercado, assiste que vale a pena. Mas enquanto a gente se mantiver aqui dentro desses níveis aqui dessa cunha descendente, a gente tem maior probabilidade de rompimento para cima, uma vez que isso aqui é um reflexo do fluxo de capital no mercado de criptomoedas, né? Então a gente está perdendo fundos, ou seja, o capital ele está saindo do Bitcoin, mas cada vez menos, né? Então isso forma essa figura aqui, que significa que quanto mais cai, tem mais pessoas querendo acumular, ou seja, segurar Bitcoin. O eventual rompimento disso aqui para cima vai fazer com que a gente se mantenha dentro daquele padrão de equilíbrio que eu venho comentando para vocês, né? Que a gente tem um topo, um fundo, fez um topo descendente, vai fazer um fundo ascendente com esse rompimento e a gente vai se manter aqui até que uma hora a gente explode, seja para cima ou seja para baixo. Eu vejo maior probabilidade de a gente romper para cima, né? Uma vez que a gente está falando que os níveis mais baixos aqui são out-seasons, ou seja, pontos onde o mercado do Bitcoin sofreu uma bull run, as altcoins não acompanharam e depois as altcoins foram valorizar um tanto. Então como a gente está próximo a um rompimento de topo histórico, estamos na tendência de alta no Bitcoin, o eventual rompimento de topo histórico pode sugar todo esse capital e a gente pode ver esse padrão aqui rompendo para cima, o capital indo em massa aqui para o Bitcoin, porque todo mundo quer pegar uma oportunidade de valorização na maior criptomoeda do mundo e consequentemente vamos passar aqui dos 50% que é o nosso ponto-chave. Uma vez que a gente está acima dos 50% de dominância, significa que a maior parte do capital do mundo de criptomoedas está alocado no Bitcoin. Galera, o nosso gráfico do Bitcoin não teve tanta mudança, a gente segue dentro dessa figura aqui de acumulação, tá? Eventualmente, a maior probabilidade é que a gente rompa para cima e por conta de estar dentro dessa figura, a gente pode sim ver rompimentos descendentes aqui, sem grandes continuações, né? Ou seja, flushes aqui que vazem os 53 mil dólares, fazendo o preço vir testar a região aqui dos 50, 51, que também seriam excelentes oportunidades de acumulação e estariam dentro da nossa buy zone semanal. Uma coisa que eu não costumo passar muito aqui para vocês, mas que eu gosto sempre de estar dando uma olhada, é esse indicador aqui que chama MACD. Eu não vou entrar em detalhes como que ele funciona, mas a gente tem essas barrinhas aqui que são um histograma, e essas linhas aqui elas são médias de cálculo de curto e longo prazo. A grande importância desse indicador é como que essas médias elas estão se portando, né? A azul ela é de curto período e a laranja ela é de longo período, com relação ao histograma, né? Então quando a azul cruza para cima da laranja, principalmente aqui abaixo do histograma, significa que a gente tem um possível indicativo de alta, né? Uma possível indicação de alta. Coisa que se vocês olharem aqui, olha só, ele cruzou mais ou menos aqui. Vamos marcar aqui primeiro para ver. Aqui teve um cruzamento, aqui teve um cruzamento também. Galera, eu não vou ficar marcando, aqui tem outro aqui, mas vamos lá. Vamos olhar esses três aqui e ver como que se porta no gráfico, né? Olha só, cruzamento, alta. Cruzamento, o preço seguiu aqui, né? Cruzou várias vezes, cruzou aqui. E a partir do momento que a gente rompeu o histograma, alta. Aqui para trás, vamos ver. Aqui, ó, cruzamento, alta. Mais uma vez aqui, ó, cruzamento, alta. Pessoal, isso aqui falando no gráfico diário, né, que é um gráfico de muito impacto. Então a gente já tem que o preço agora ele está abaixo do histograma e a gente pode ver um eventual cruzamento aqui dessas médias e isso aqui vir para cima, tá? Isso é um indicativo de alta, isso é muito interessante a gente estar olhando, porque o MACD ele costuma antecipar esses movimentos, tá? Nunca deve ser utilizado para tomada de decisão sozinho, é apenas um peso a mais, né, como eu sempre gosto de lembrar vocês.
Mas como a gente está num cenário super altista no Bitcoin no longo prazo, né? A gente está numa tendência de alta muito clara no semanal, a gente está dentro de uma figura de acumulação aqui, e essa figura costuma romper para cima, então a gente sabe que caso tenha um cruzamento do MACD, é um gatilho maior para a gente estar aí vindo romper essa figura. Como eu sempre falo para vocês, o mais importante para o Bitcoin agora, ele está rompendo com volume e a região dos 60 mil dólares principalmente, para estar fazendo um reteste. Aí a gente fica muito otimista com o Bitcoin porque é uma região que se mostrou um ponto muito forte de resistência e pode vir a representar um ponto muito forte de suporte, é um número psicológico. O VPVR demonstra que tem muita gente presa nessa região e esse aqui é o cenário mais importante para o Bitcoin. Galera, nossos indicadores de sentimento estão uma montanha russa, né? A gente está vendo aqui altas e baixas bizarras no nosso long short ratio, vindo de níveis de 2,60 lá para perto dos 5, 4,50, né? E isso aqui é a relação de compradores e vendedores. A gente sabe que esse indicador ele parte do pressuposto que a maioria está errada, né? Ontem a gente viu de certa forma um momento aqui de volatilidade, né? Toda aquela alta, entrou um pouquinho de volume e tudo mais. Nosso long short ratio caiu, enquanto o nosso open interest subiu, ou seja, tinham mais pessoas que estavam apostando na baixa. Porque se a gente teve um maior número de contratos abertos e uma queda no nosso long short ratio, significa que esses contratos eles foram abertos das pessoas apostando em short. Ou seja, essa galera aqui que estava entrando contra os 60 mil dólares, que é um ponto muito forte de resistência. Logo em seguida, né, à medida que o preço foi caindo, essas pessoas elas foram fechando aqui posição, aproveitando esse movimento. Isso, consequentemente, resultou na alta do nosso long short ratio, que faz com que tenha muita pessoa ainda apostando na alta. Então, o eventual rompimento para baixo, né, uma queda de preço, vai liquidar boa parte dessa galera que está aqui comprada apostando na alta. A gente teve um númerozinho aqui de liquidações, mas nada muito gritante, né? Algo próximo aqui de 5 milhões de liquidações, não foi alguma coisa a ponto de chegar e fazer uma acumulação, como a gente bem conhece, mas formou um fundo de fato, que a gente sabe que as liquidações são pontos muito bons de interesse. O que a gente quer ver, galera, é um ponto de onde tem muita liquidação, né? Também passando aqui para o lado que a gente consegue ver os níveis certinhos. Aqui, por exemplo, olha só, teve 10 milhões de liquidações. Aqui teve 10 milhões de liquidações também. Olha só, aqui teve 24, 25 milhões de liquidações. Se vocês olharem aqui no gráfico, foi quando? Foi a mínima lá dos 53 mil dólares. Então as liquidações elas são pontos muito importantes para a gente estar atuando. Como a gente sabe que tem muita gente que está apostando na alta e pouca gente que está apostando na baixa, né? A gente vai ter mais liquidações em caso de rompimento para baixo. Isso faz com que o mercado ele tenda a romper para baixo, uma vez que a gente não vai ter mais compradores para atuarem à medida que o preço for subindo. Então, considerações finais, a gente está num ponto muito próximo aqui de resistência, que é esse topo aqui desse canal descendente ou cunha, e também a região dos 60 mil dólares. Assim como a gente também tem o ponto dos 55 mil dólares, que tende a segurar de suporte, e principalmente o ponto dos 53 mil dólares. Então, quem vai fazer operações de curto prazo vai tentar operar dentro desses níveis, coisa que eu não recomendo porque isso é de extremo risco, face à volatilidade no mercado. Quem não tem exposição nenhuma, né, vai buscar algumas acumulações à medida que o preço for caindo, assim como quem está muito exposto vai buscar algumas parciais à medida que o preço for subindo, porque a gente tem um cenário muito instável aí na economia global, no cenário dos Estados Unidos e tudo mais. Como a gente tem muita gente apostando na alta, um eventual rompimento para baixo poderia causar uma série de liquidações e oportunidade de acumulação para a gente estar pegando aí o Bitcoin dentro desse canal, que seria uma linha extremamente saudável, né? Um local bem bacana para a gente estar atuando. Lembrando que todo esse cenário a gente vai estar dentro da nossa buy zone no semanal que a gente sempre comenta, né? A gente região aqui de topos e fundos prévios, região das médias, região de retração e interesse aqui de Fibonacci, né? Entre os níveis de 382 e 618. E por último, mas não menos importante, né? Obviamente a gente tem todo esse cenário aqui como nosso cenário chave, que é essa figura principal aqui, que vai ditar o lado que o Bitcoin vai ir. Se a gente romper aqui os limites com o volume, principalmente, né? A gente vê o volume aqui subindo à medida que o preço sobe, superando 60 mil dólares e fazendo um pullback saudável, a gente vai ficar super otimista para o Bitcoin, porque isso muito provavelmente vai estimular os 53 mil dólares com o nosso fundo no semanal. Caso a gente rejeite, a gente vai ficar de olho aqui em níveis mais baixos dessa figura para possíveis acumulações, uma vez que a maior probabilidade do cenário é toda essa figura aqui está rompendo para cima.
E com isso tudo a gente vai ficar de olho na tendência no gráfico de 4 horas, né? Se a gente confirmar um pivô de baixa aqui, a gente aumenta a probabilidade de vir testar níveis mais baixos, 55, 53, e principalmente vir testar aqui a região mais baixa dessa cunha. Assim como caso entre o volume a gente rompa, a gente vai ficar de olho nesse tempo gráfico para ver como que vai se portar com relação aos 60 mil dólares. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece o canal, mais uma vez eu queria convidar vocês a se inscreverem. Aqui eu posto análises diárias, falo de pontos fundamentalistas, notícias, análise gráfica, sentimental, sempre tentando identificar os melhores pontos de atuação e os melhores cenários e probabilidades para o Bitcoin. Também queria deixar meu convite aí para o grupo lá, vocês têm um contato muito mais direto comigo, a gente fala de altcoins, a gente fala de mercado tradicional, notícias, e eu vou ficando por aqui. Tenha uma ótima quinta-feira, ótimos investimentos aí, bom resto de semana e um excelente mês de dezembro. Vamos ver como é que o Bitcoin vai se portar aí ao longo desse mês, demorou? Tamo junto, galera.